A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos amigos. É uma alegria poder estar com vocês para mais uma reflexão na lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Esse último trimestre de 2016, estamos estudando sobre o em espírito e em verdade, a essência da adoração cristã. É o tema ou o assunto desta última revista do ano de 2016. E vamos hoje meditar na lição de número 5, do dia 30 de 10 de 2016, cujo título é A Separação de um Povo para Adoração Exclusiva. Essa lição, então, vai tratar sobre o povo de Israel, em primeiro lugar, ou na maioria do assunto voltado desta lição, é justamente com relação ao povo de Israel. E depois, no término da lição, é que o comentarista ele faz um link entre Israel e a igreja. O texto do dia está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, que diz: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Palavras de Moisés com relação ao povo de Israel. Povo santo, ou seja, povo separado. Povo santo és ao Senhor teu Deus, ou separado para Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Então, qual é o princípio estabelecido para que Israel seja chamado povo de Deus? Porque Deus o escolheu. A escolha divina. Para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então, essa referência a Israel é única. Israel é o único povo, a única nação sobre a face da terra que foi escolhida por Deus. Escolhida através de Abraão, o homem que Deus escolheu. Lá nós temos a passagem bíblica do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, de seus descendentes uma nação. E a história bíblica mostra que essa nação é a nação de Israel. Claro que outras nações vieram também através de Abraão. Outras nações vieram. Mas Israel foi a nação que procedeu de Isaque, que foi o filho da promessa. Isaque foi o único filho que Abraão teve com Sara. E dessa descendência é que Deus formou uma nação, que é a nação de Israel. Outros filhos que ele teve também, não com Sara, daí vieram nações. Por exemplo, Ismael, que foi o filho que Abraão teve com Agar, a sua serva egípcia. Nós temos também essa história na Bíblia. Daí vieram também nações e outros também. Mas a ênfase nas Escrituras é com relação ao povo de Israel, que começou com o chamado de Deus através de Abraão. Então, quando Moisés ele fala essas palavras que eu acabei de ler, em Deuteronômio 7,6, que é o texto do dia, dessa lição número 5, ele está fazendo menção da escolha divina com relação ao povo de Israel. Então, por que Israel é o povo de Deus? Porque Deus, na sua sabedoria,
no seu conhecimento eterno, assim quis e escolheu Abraão para dele formar uma nação e, portanto, a nação, o povo, é um povo escolhido por Deus. A síntese da lição diz: todas as pessoas e instituições sobre a terra possuem uma finalidade que dota de sentido sua existência. Para a nação de Israel, existir significa louvar e adorar ao único Deus verdadeiro. Por que isso? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo. Então esse vínculo com relação a Israel é uma realidade. Israel existe na terra para que ele possa manifestar esse relacionamento com Deus, pudesse manifestar esse relacionamento com Deus e, portanto, deveria louvar e adorar ao único Deus verdadeiro. E também, evidentemente, principalmente, o fato de que, através de Israel, Deus haveria de enviar o Messias, como fez, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, Israel, ponto 1 da lição, apresenta Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus. Israel é o povo de Deus, nós já citamos essa verdade. O ponto 2 da lição fala da formação e a separação de Israel. Então, Israel, povo de Deus, por Deus e para Deus, porque só existe por causa da ação de Deus. Como eu já disse, foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que preservou a sua família, foi Deus que fez milagres na família de Abraão, fez milagre na família de Isaque, cuidou de Jacó durante toda a formação da sua família. Foi Deus que durante toda a peregrinação dos patriarcas foi cuidando da família. Só que a terra prometida, que era a terra de Canaã, onde Deus haveria de estabelecer a descendência de Abraão, e Deus mesmo disse a Abraão que esse estabelecimento na terra iria acontecer posteriormente. E o que Deus usa, então, para formar a nação de Israel é um terreno fora de Canaã, é uma região fora da própria terra prometida. Por quê? Porque quando a família de Jacó ela desce ao Egito, porque José era o governador do Egito naquela época, nós conhecemos também a história de José. E ali ele chega com aproximadamente 70 pessoas, 70 almas, diz a Bíblia, ali no Egito. A família de José já estava ali. Então Jacó, ele vem por causa da fome e se estabelece no Egito. Tudo aquilo, Deus já havia dito a Abraão que a sua descendência iria peregrinar e até iria sofrer numa terra estrangeira. E foi o Egito esse lugar onde o povo se desenvolveu, como povo efetivamente. Porque chegou ali num pequeno clã, num pequeno grupo de pessoas, mas conforme os anos foram passando, e eles desfrutaram de um tempo de muita prosperidade, cuidado, bonança, principalmente durante o tempo em que José viveu, e eles se desenvolveram. Mesmo mais tarde, quando a Bíblia diz que assume o trono do Egito um novo faraó, que não sabia o bem que José tinha feito à sua nação, e mais tarde, quando o povo de Israel vem a ser escravizado, mesmo no período da servidão do Egito, o povo de Israel não deixou de crescer. Tanto que o próprio faraó, ele tenta alguns artifícios para conter o crescimento do povo de Israel. O livro de Êxodo, nos seus primeiros capítulos, mostra exatamente as tentativas de Faraó de conter o crescimento numérico do povo de Israel. Mas fato é que o povo se multiplica muito.
e torna-se um povo grande dentro do Egito. Então Deus usa para formar o povo esses meios, esses mecanismos, essas formas de Deus agir na história do povo de Israel. Nas gerações que se sucederam a Abraão, vemos Deus sempre trabalhando de uma forma maravilhosa. Nós que temos a história nas Escrituras Sagradas, podemos ver a história como um todo. Então a gente vê claramente, os Escritores Sagrados mostram claramente esse agir de Deus na formação do povo. Até que chega um momento em que deve haver a separação do povo de Israel. E a separação é justamente a saída do Egito. Deve agora o povo sair do Egito. E nós também entendemos e conhecemos a história que, através de Moisés, o povo sai do Egito. E ao sair do Egito, então Deus vai agora estabelecer uma nova relação, novos vínculos para este povo. Interessante que lá em Êxodo, capítulo 3, verso 12, quando Deus está chamando Moisés, comissionando Moisés, para que ele fosse o instrumento que Deus usaria, como usou para tirar o povo do Egito, lá em Êxodo 3 e 12 está escrito: respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado o meu povo, servireis a Deus neste monte. Ou seja, o monte onde Deus estava falando com Moisés. Então, quando eu os tirar do Egito, como prova de que sou eu que estou te enviando, vocês vão me servir aqui nesse monte. Então, Deus queria que Israel saísse do Egito para que Israel pudesse entrar num estágio de relacionamento com Deus, de vínculos com Deus, de servir a Deus. Eles mantinham ali a história da sua tradição, a história dos seus ancestrais, a história dos patriarcas. Isso era transmitido, sem dúvida, de forma verbal entre as famílias, mas com a saída do povo, Deus de fato queria formar uma nação específica, uma nação dentro de um próprio território, para que pudesse ser exclusivo de Deus, para o serviço de Deus, para a adoração a Deus. Então era grandioso o propósito de Deus para com o povo de Israel, um povo exclusivo para servi-lo, para adorá-lo e para testemunhar dele aos outros povos e para revelar o Deus único e verdadeiro no mundo que era politeísta, no mundo marcado pela idolatria e pelo culto a vários deuses. Então Deus se revela mais uma vez, e assim é que acontece sempre na história sagrada, a revelação de Deus que vai acontecendo de forma gradual, mas na formação desse povo Deus dá um passo maravilhoso de revelar-se a si mesmo a uma nação e através dessa nação ao mundo também. Então Deus forma Israel com esse também objetivo. E ali, naquele monte onde Deus chama Moisés, mais tarde Israel, de fato, chega naquela região, está escrito em Êxodo capítulo 19, verso 1. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Êxodo 19, 1. No mesmo dia, isso no terceiro mês, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Está escrito lá. E continuando essa leitura em Êxodo 19, verso 2 diz: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte.
Deus não havia dito a Moisés em Êxodo 3:12? Certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado o meu povo, servireis a Deus neste monte. E cá estão eles, no capítulo 19, lá estão eles de frente do monte para servir a Deus. Depois de aquela caminhada, depois de já estarem experimentando milagres de Deus, eles agora chegam no monte aonde Deus queria que ali eles servissem ao Senhor. E ali, nesse momento, no Sinai, Deus se manifestou ao povo de uma forma extraordinária. A narrativa desse momento é que sinais aconteceram, ações sobrenaturais, movimentos que chamavam a atenção do povo e faziam o povo estremecer diante da grandiosidade, diz que o monte fumegava. Quando Deus passava para Moisés as orientações, a lei do Senhor, aquele momento de relâmpagos e trovões, a escuridão que dominava o monte. Então tudo aquilo impactou e impactava o povo de uma forma maravilhosa. Todavia, nós já vemos logo no começo da história do povo de Israel, mesmo ali no monte onde eles deveriam, ou próximo ao monte, ou de frente do monte, como diz o texto Êxodo 19, mesmo ali onde eles deveriam servir a Deus, nós já vemos uma inclinação, uma forte inclinação do povo de Israel em não atender os desígnios de Deus para ele. Uma vez que o desígnio de Deus era que eles fossem o seu povo próprio, o seu povo peculiar, seu povo exclusivo. Mas logo no começo da trajetória, logo depois que saíram do Egito, a gente já vê uma inclinação no meio do povo de Israel para não atender os desígnios de Deus. Pois mesmo aí no Sinai, a gente vê uma inclinação terrível para a idolatria. Em Êxodo capítulo 32, a gente vê uma narrativa muito triste, muito triste. Porque o texto diz, Êxodo 32:1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E aí por diante a gente vai lendo e vai ver que Arão pede pendentes de ouro, anéis de ouro, correntes e tudo, e ali forja um bezerro de ouro e diz, eis aqui, ó Israel, os vossos deuses que o tirou da terra do Egito fizeram ali uma festa. Então a inclinação terrível, a idolatria, a gente já vê logo no princípio do povo de Israel. Então, infelizmente, um povo que foi tirado com um propósito exclusivo, ele deveria passar por um processo agora de purificação do terrível pecado da idolatria. Porque quando a gente lê a Bíblia, desde os livros históricos, passando pelos livros proféticos, nós vamos ver um povo que, embora fosse separado para adoração exclusiva a Jeová, nós vamos ver um povo que caiu várias vezes no pecado da idolatria, e isso trouxe consequências terríveis para a nação, para o povo de Israel. Porque o propósito de Deus era um, mas a inclinação do povo, a idolatria, a cair no pecado, e não apenas aquela geração que saiu do Egito, mas depois a gente vai ver também nos livros históricos, nos livros dos reis, até nos profetas. Os profetas foram os instrumentos, os mensageiros que Deus levantou para chamar o povo de volta a si, para livrar o povo da idolatria.
Por exemplo, Elias foi um homem que lutou contra a idolatria, embora ele não tenha sido um profeta literário, não tenha escrito nenhum livro, mas a história que a gente lê sobre ele no livro de Reis, a gente vê que ele foi um homem que Deus levantou para condenar, para refutar a idolatria estabelecida no Reino do Norte. E o Reino do Sul, infelizmente, também, ele muitas vezes transgredia contra Deus através de reis ímpios que governavam, porque era uma sequência ali no Reino do Sul, principalmente, infelizmente, depois da divisão do povo em Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá, que ocorreu depois da morte do rei Salomão. Mas a gente vê que o próprio Salomão também inclinou-se à idolatria no fim de seus dias por causa de suas muitas mulheres, e diz que ele construiu altares para os deuses de suas esposas e construiu altos, o próprio Salomão, e daí por diante vemos uma sucessão de reis ímpios, alguns reis bons, que promoveram algumas reformas, algum momento de arrependimento, às vezes sinceros, outras vezes nem tanto. E a história de Israel é mesclada por essa situação de idolatria e de não conseguir ser fiel em todo o tempo em adorar o único Deus verdadeiro. Embora o propósito fosse esse, o objetivo fosse esse, mas não é isso exatamente que a gente vê na história sagrada, na palavra de Deus. E por isso, por causa da idolatria, por fugirem ou se apartarem ou se distanciarem do projeto de Deus de ser um povo peculiar, Israel sofreu terríveis consequências por causa da idolatria. Submissão aos seus inimigos muitas vezes e terríveis consequências, derrotas que foram infligidas ao povo, mortes, muita fome, muito sofrimento. Isso é marcante. Basta ler a história sagrada, basta ler os livros históricos e proféticos que a gente vai encontrar. Embora Deus muitas vezes intervisse para preservar o povo, intervisse para dar livramentos ao povo, e livramentos maravilhosos. Embora no meio de tudo isso a gente vê pessoas que Deus levantou e usou de forma maravilhosa, mas o problema estava ali enraizado, o problema da idolatria estava estabelecido no meio do povo de Israel. Não há como negar essa realidade, que eles não cumpriram cabalmente o projeto para o qual eles foram designados por Deus. E o que acontece então? A idolatria, ela deveria ser erradicada completamente do meio do povo de Israel. E isso só acontece depois do cativeiro babilônico. Lembrando que quando o reino estava dividido, o reino do norte, composto pelas 10 tribos, ele foi levado cativo pela Síria. Já o reino do sul, ele permaneceu mais um tempo depois que o reino do norte foi levado cativo. Mas, por também não ouvir a voz de Deus, por não ter um arrependimento sincero, por não ouvirem os profetas do Senhor, eles também foram levados cativos através de Babilônia, Nabucodonosor. E esse cativeiro babilônico, que segundo a profecia duraria 70 anos, após esse cativeiro, quando o Império Babilônico ele cai pelo poder dos medos e persas, logo no primeiro ano do rei Ciro, como diz o livro de Esdras, logo no seu primeiro capítulo, e o final do livro de Jeremias, logo no começo do reinado de Ciro, esse Ciro, então, ele concede ao povo de Israel voltar para Judá, voltar para sua terra, e ele permite, então, que haja a reconstrução do templo. Enfim, nós temos essa história no livro de Neemias, a reconstrução da cidade, nós temos na história no livro de Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias, que são profetas daquele período pós-cativeiro.
E quando eles retornam para a sua terra, é que a gente vai ver que, de fato, a idolatria foi erradicada. É erradicada do meio do povo de Israel. Já não se vê uma narrativa mais de idolatria. Mas já era um povo bem fragilizado, já não era aquela potência mais, porque deixou de ser reino, né? O tempo em Israel era contado no livro de Reis, no livro de Crônicas, você vê lá, e no primeiro ano do reinado de Josias, reinado de Urias, você vai sempre lendo lá, no ano tal do rei Acabe, no ano tal do rei Ezequias. Então você vai lendo essa sequência dos reinos do norte e reino do sul, e isso para. Acaba. Com Zedequias, que foi o último rei ali em Judá, lá no livro de Jeremias também a gente lê sobre isso. Então, quando Zedequias, ele cai o reino, né, com o último golpe dos babilônicos, daí por diante já vai no primeiro ano do rei Ciro, quer dizer, já mudou. Agora não ia contar mais o tempo para Israel com a sua dinastia, com os seus reinos, mas o reino dos ímpios. E daí por diante Israel não reina mais o reinado, o reino. Então se torna um povo subjugado. E quando entramos no Novo Testamento, nós vamos encontrar novamente um povo debaixo do jugo, agora do jugo romano. Né? Muita coisa aconteceu no período intertestamentário também, aqueles 400 anos ali que ocorre entre o Antigo e o Novo Testamento. Muita coisa é formada ali naquele período, o estabelecimento das sinagogas, até um pouco antes, né? E por aí vai. Mas a gente vê um povo que não tem mais rei, não tem mais reino, cessa ali. E a gente entende na história sagrada que o rei que vai reinar agora, futuramente, sobre Israel, será o Messias, será o próprio Cristo. Mas fato é que, com o cativeiro babilônico, houve, sem dúvida, o fim da idolatria no meio do povo de Israel. E através de Jeremias, lá em Jeremias 31 e 33, Deus promete uma nova aliança para com o povo de Israel. Está escrito lá: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui ainda vai acontecer com o povo de Israel. Esse é o novo pacto através de Jesus Cristo, que um dia se tornará realidade no povo de Israel. Essa promessa aqui, um dia vai se tornar realidade, porque está escrito: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Então, isso tem que se cumprir e vai se cumprir um dia no meio do povo de Israel. Mas isso já é uma realidade na vida da igreja. É aí que linka o povo de Israel com a igreja. Por quê? Uma vez que Israel foi formado para ser um povo peculiar de Deus, embora tenha pecado, embora tenha caído em muitos pecados de idolatria, teve momentos de adoração e louvor a Deus, cumprindo o projeto de Deus, mas muito tempo também de desobediência, e nesse ambiente que ele viveu, Deus foi trabalhando na vida deles, trouxe o Messias, e através do Messias, Deus trouxe um novo pacto. Por isso, quando Jesus ele vai celebrar a Páscoa e vai estabelecer a ceia, ele diz: esse é o novo testamento, é o novo pacto. É um pacto novo de Deus através de Cristo Jesus. O pacto da salvação, o pacto de um povo que teria as leis de Deus escritas no coração. Um pacto no espírito, não um pacto de cerimoniais, mas um pacto de vida. Um pacto no Espírito, um novo testamento. Isso acontece com Cristo e nesse sentido é que Pedro disse em 1 de Pedro 2:9, falando da igreja, não de Israel, mas falando da igreja, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Observe a expressão sacerdócio real. O que é o sacerdócio real? É um povo dedicado ao serviço e à adoração a Deus. A igreja é Israel. Israel continua sendo um povo escolhido por Deus e que um dia, no meio do povo de Israel, nas pessoas dos israelitas, vai se cumprir o que está em Jeremias 31 e 33, o novo pacto. Eu escreverei a minha lei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus não perdeu o foco com relação ao povo de Israel. Deus não perdeu o foco estabelecido já em Abraão e por todo o processo que ele passou. Deus continuou com o propósito e isso irá acontecer um dia com a nação de Israel. Mas já acontece com a igreja hoje e, portanto, nós que pertencemos à igreja, que temos esse conhecimento geral do plano e do projeto de Deus, nós não vamos falhar. Nós não vamos e não podemos, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, e a igreja não pode perder o seu foco de adoração, de louvor e de serviço a Deus, porque somos, como disse Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós possamos anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Israel foi chamado do Egito e foi levado para uma terra que mana leite e mel, com muitas falhas e muitas transgressões, um povo que falhou, mas cujo projeto de Deus continua sobre a vida deles, está em cumprimento e vai se cumprir. Deus também nos chamou das trevas do pecado para a luz do Evangelho de Cristo, para que possamos viver também como povo exclusivo de louvor, de glória e um povo espiritual. Não uma nação estabelecida num território terreno, mas uma nação estabelecida em toda a terra, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, que louva, que glorifica, que adora ao único Deus verdadeiro e declara o único caminho para a salvação, que é Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente.